Meu pai sempre insistiu em pequenos rituais familiares. Um deles era sentar ao redor da fogueira nos fins de semana. Ele dizia que isso aproximava as pessoas, que era ali que encontrávamos a essência de uma família. Normalmente esses momentos eram divertidos. Julie contando suas histórias da escola, mamãe rindo de seus exageros e eu apenas ouvindo, como sempre, em silêncio. Mas naquela noite foi diferente. Apenas eu e papai diante das chamas. Oi, minha pequena. Como foi na casa da Juliotte? Ele perguntou, atirando um graveto para atiçar a fogueira. Foi bom. Vamos para Willenburg amanhã? Respondi, já pensando nos planos que Juliette traçava desde cedo. Ele assentiu, mas parecia ter algo engasgado. O silêncio durou mais que o normal, até que ele arriscou. E você tá de olho em algum namoradinho? O coração me disparou. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca falávamos disso. Eu nunca me preocupei em namorar e talvez a solidão tivesse virado até uma escolha confortável. Mas ouvi aquilo dele. Não. Por quê? Nada, meu amor. Só queria conversar. Mas você sabe, ainda muito nova. Essas coisas tiram o foco. Engoli em seco. Muito nova? Eu tinha 19 anos. Todos os meus colegas já namoravam, já viviam histórias que eu apenas lia em livros ou ouvia Juliotte contar. Mesmo contrariada, limitei-me a assentir. Sim, pai, não se preocupe. Ele respirou, aliviado, como se tivesse livrado os ombros de um fardo. Para mim, aquilo soou ainda mais estranho. Mais tarde, depois de arranhar algumas músicas no violão, entrei em casa pé por pé, para não acordar ninguém. Foi então que ouvi as vozes baixas na sala. Me aproximei pela varanda e ouvi com clareza. Ela disse que não tem ninguém. Senti um alívio enorme. Você sabe, B, ela não pode. É um risco grande demais. A voz do meu pai tremia. Jay, meu amor, vai dar tudo certo. Eu sei. Mamãe o consolava. Meu coração disparou. Ela não pode. Que isso significava? Que risco era aquele? Uma sensação desconfortável de ser avaliada, medida, me percorreu inteira. Corri para o quarto. Me enfiei nas cobertas e fechei os olhos. Na manhã seguinte, o impossível aconteceu. O sol apareceu. Um sol de verdade, daqueles que aquecem até os ossos. Wilford Hills, isso era raro. A neblina e o frio dominavam a maior parte dos dias. Por isso, Juliotte não perdeu tempo. Kira, hoje é dia de clube. Nem discute, decretou. E lá fomos nós. Pela primeira vez em semanas, senti a pele arder levemente no calor da manhã. O clube era simples, mas naquele dia parecia um refúgio dourado. Jovens jogando vôlei, crianças na piscina, música ambiente misturada a risadas. Juliette, claro, já estava na água antes mesmo de eu tirar a sandália. Vamos, tira uma foto. Nossa, gritou ela, puxando-me para perto. Sorrimos juntas para a câmera do meu celular. Cabelos molhados, óculos escuros improvisados. Postei a foto com uma legenda simples. Dias raros, sol raro, risadas certas. Passamos a tarde mergulhando, falando sobre nada e sobre tudo. Juliette planejava a noite inteira em Willenburg e eu, entre um gole de refrigerante e uma respiração profunda, tentava não pensar no quanto ela conseguiria me arrastar. Willenburg ficava a poucos quilômetros de Wilford Hills, mas parecia
outro mundo. Se a minha cidade era fria, silenciosa e densa, Weilenburg era viva, barulhenta e colorida. Um bairro boêmio que nunca dormia, cheio de pubs iluminados, cafés com mesas na calçada e festas improvisadas em cada esquina. Era para lá que Fred sempre levava o grupo. Fred, o garoto que parecia ter nascido para ser o centro das atenções. Modelo amador da cidade, sorriso de propaganda de revista, corpo atlético. Ele sabia do próprio efeito sobre as pessoas, principalmente sobre as meninas, e usava isso com naturalidade, sem precisar se esforçar. O Liu chamava de boy magia e garantia que ele olhava para mim de um jeito diferente. Eu, claro, dizia que era loucura dela. Kira, até cega veria. Ele está na sua Juliet. Ele só fala com você. Acorda, garota. Ele olha como se você fosse a única em Wilford Hills. Rolei os olhos, mas dentro de mim a dúvida ficou. Naquela noite, a festa de Fred estava cheia. Gente dançando, luzes piscando, música alta demais. Ele me recebeu como se fosse anfitrião oficial, rodeado de amigos, e uma colega da universidade, Suzy, estudante de publicidade. Eu me senti deslocada, como sempre, mas Juliet mergulhou no ambiente como peixe na água. Foi ali que conhecemos Scarlett, uma jovem elétrica que parecia beber energia no próprio ar. Vocês precisam vir comigo. Vai rolar uma festa nas ruínas. Muito melhor que essa, disse empolgada. Meu carro já tá cheio, mas dei um jeito de chegar a Huro que vale a pena. Juliette não hesitou. Estamos dentro. E, mais uma vez, eu não tive escolha. E foi assim que acabamos no táxi. A cidade boêmia ficando para trás, as luzes se apagando na estrada, o frio voltando a apertar no vidro da janela. E então a placa que me fez gelar, penhascos da ilha. Juliette, não estamos indo para as ruínas. Minha voz saiu em um sussurro aflito. Relaxa, Kira. Deve ser só outro caminho. Não, não é. Esse é outro lugar. Eu ouvi. O motorista permaneceu em silêncio, como se não nos escutasse. O clima no carro ficou pesado. A cada curva, meu coração batia mais rápido, como se algo tivesse errado demais. Quando finalmente descemos, não havia música, nem luz, nem festa. Apenas o som distante de vozes ecoando pelo vento, um lago sombrio cercado por pedras e árvores altas. O frio me arrepiou até os ossos. Foi então que vi um homem nu em cima de uma pedra, prestes a saltar no lago. O choque me fez soltar um gritinho involuntário. Tá perdida. Virei o rosto. Um rapaz estava parado ao meu lado, tão de preto que parecia fazer parte da noite. O cabelo caía sobre os olhos, escondendo metade da expressão, mas a outra metade me atravessou inteira. O olhar dele não era só intimidador. Era como se dissesse, em silêncio, que eu já estava enredada, que de algum jeito eu já pertencia àquilo. Fiquei sem ar, eu deveria correr, mas estava presa àquele olhar. N não. Eu só preciso chamar um táxi. Minha voz falhou. Ele riu de canto, irônico. Aqui não pega. Vai ficar presa aqui, bonequinha. O tom era frio, mas os olhos diziam algo a mais. Algo que eu não conseguia decifrar. Mistério, ameaça, profundidade. Eu estava apavorada, mas parte de mim queria entender o que havia por trás daquele olhar. Foi quando uma voz feminina ecoou. Thomas, quem tá aí? Dos arbustos surgiu uma mulher loira, roupas pretas, coladas ao corpo, curvas
exibidas sem pudor. Ela olhou de mim para ele, franzindo o senho, tentando juntar as peças. E você, o que está fazendo aqui? Ela me perguntou, quase irritada. Eu tô perdida. E só preciso de um sinal de celular para chamar um táxi para ir embora. Respondi, quase implorando. A loira respirou fundo, revirou os olhos e deixou escapar um sorriso falso. Querida, que situação? Não, você não vai conseguir ligar daqui. Mas se subir naquela rocha, logo ali vai pegar sinal. Obrigada, murmurei, já me apressando em sair dali. Mas mesmo me afastando, eu sentia. Ele ainda me encarava. O olhar queimava minhas costas, como se me seguisse a cada passo. Apressei-me na direção por onde Juliet tinha ido, tentando me convencer de que aquilo estava terminando. Mas antes de sumir completamente, ainda ouvi a voz dela, mais baixa, quase trêmula, denunciando um raro instante de fragilidade. Thomas, ela não parece. Ele não deixou terminar. As descrições batem, respondeu. Seco. Silêncio. Depois, ela arriscou, num fio de voz. Tem certeza? Certeza o bastante. Meu corpo inteiro gelou. Continuei andando, como se não tivesse ouvido. Mas dentro de mim já não restava dúvida. Eu não era apenas uma garota perdida. Parecia que eu era alguém que eles procuravam.